A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a todo povo do canal no YouTube, a você que está perto, a você que está longe. Eu quero aqui deixar a você já a minha palavra de louvor a Deus pela sua vida e desejar um feliz ano novo, que o Senhor nosso Deus realmente venha alcançar você e a sua família com as suas promessas, e é o desejo de todo o nosso coração. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Assembleia de Deus aqui no bairro Lagoinha, em Ponta das Canas, Florianópolis, e temos como presidente pastor Josué Cipriano, aqui da nossa AD Floripa. E a nossa primeira lição deste trimestre de 2026, e nós vamos durante 3 meses falar de um assunto muito importante. Aliás, são todos os assuntos das nossas lições da Escola Bíblica extremamente relevantes, extremamente fundamentais para a nossa vida em Cristo Jesus, que sempre são alvos de muitos ventos, de tantos ensinamentos contrários à palavra de Deus. Quero deixar aqui a palavra de louvor a Deus pela vida dos nossos coordenadores, que é o nosso irmão diácono Henrique e também o nosso grande amigo Eduardo Acevedo. Eles são os coordenadores, por força de trabalho, eles não podem estar aqui, porém estarão em outras oportunidades, com certeza. Tá certo? E eu já peço para você que você possa compartilhar, passar para alguém, passar para um aluno, um professor, um pastor, aí no grupo da família, pois hoje nós vamos falar de um assunto por demais importante, que é a nossa lição de número 1, e é dia 4 de janeiro de 2026. E o tema desta lição é o mistério da Santíssima Trindade. É um importante tema que precisa ser comentado, que precisa ser examinado e que precisa também ser explorado, porque somos alvos de muitos ataques à nossa fé a respeito das nossas da nossa fé e também da doutrina bíblica. Muito bem, serão 3 meses de uma lição por demais importante, com vários temas das lições. Você que ainda não tem a sua lição, você pode procurar aí com o seu líder, com o seu coordenador, com o seu pastor, ou você vá a uma livraria evangélica mais próxima aí da sua casa e você vai adquirir então esta lição, que é por demais relevante e importante, com conteúdos muito bons para a nossa vida cristã, tá certo? Bom, não vou citar aqui todos os temas das 13 lições, porém nós vamos nos apegar mais aqui no primeira lição, e a primeira, como já disse, o tema da nossa primeira lição é o mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já entendemos o quanto é importante a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e temos aí inúmeras referências bíblicas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento a respeito destas 3 pessoas em uma só, que é o nosso Deus Pai, nosso Deus Filho e o nosso Deus Espírito Santo. Porém, nós vamos hoje entrar neste assunto, e para que você continue aí sendo reforçado por esse pensamento, por essa doutrina bíblica, para estar sempre imune a muitas outras ideias que vêm sobre a nossa fé a respeito dessa doutrina. Bom, vamos então para o assunto. O texto áureo da nossa lição está em Mateus 3,17, onde Deus diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." A verdade a ser colocada em prática diz assim: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas,
que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Vejam, então, eles trabalham harmonicamente, harmoniosamente, né? São coesos na obra, na tarefa primordial. A leitura bíblica em classe nós vamos dispensar agora, que você pode ler em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Nós vamos aqui já para a introdução da nossa lição. É importante nós entendermos que homem nenhum se aproxima das verdades de Deus com a sua inteligência ou com a sua arrogância de achar que vamos entender tudo através da lógica. Ao contrário, um coração humilde, um coração com fé, que confia e com o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, nós vamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, não se conhece as coisas espirituais com a lógica humana e com o conhecimento terreno. Isso é importante a gente falar, que as pessoas querem entender usando o recurso da lógica. Obviamente, em alguns assuntos é importante, porém, em alguns mistérios da palavra de Deus que nós entendemos pela fé, né? Nossa mente jamais conseguirá explicar adequadamente. A nossa mente, a nossa razão, jamais vai conseguir explicar adequadamente como é o agir da Santíssima Trindade, né? Homens querendo entender assuntos espirituais com a sua lógica, como eu já falei no começo. Pois bem, a introdução aqui da nossa lição vai revelar para nós que o batismo de Jesus é esclarecedor e por demais significativo para nós cristãos. O batismo de Jesus é um norteador e que nos dá com muita propriedade e nos faz defender com muitas convicções a doutrina que é uma coluna sólida da nossa fé, que é a doutrina da Trindade. Então, o primeiro ponto aqui da nossa lição, o primeiro tópico que fala sobre a revelação trinitária no batismo de Jesus. E aí nós vamos para o primeiro subtópico que diz: o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Aqui eu peguei com a pinça o que o comentarista deixou praticamente já mastigado para nós. É só a gente se alimentar. Você que ainda não leu a sua lição, é legal, é importante, é edificante você ler a sua lição aí, dar uma pausa no seu trabalho, no horário de descanso, no seu almoço, né? Você sentado no sofá, deixa um pouquinho a rede social e dá uma lida na lição, no conteúdo, nesse importante trabalho que foi elaborado aqui pelo comentarista da lição. E você vai ver aqui no primeiro subtópico que eu peguei com a pinça que o batismo de Jesus, que pareceu para alguns desnecessário, é um gesto de identificação com a humanidade pecadora. Com base em Filipenses 2:8, é achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, que Jesus, porque aos olhos de muitos parece desnecessário o batismo de Jesus? Primeiro, porque Jesus não teve nenhum pecado. Jesus não cometeu pecado. Então, olhando para o lado da lógica, não era necessário Jesus descer as águas do batismo. Porém, nós entendemos que para que Jesus não fosse um descumpridor da lei, para que Jesus não fosse um desobediente à lei, um rebelde à lei, Jesus cumpriu-se a lei, né? O próprio João, ele vai dizer em Mateus 13, 3, 14 e 15, mas João opunha-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então a gente já percebe aí, Jesus, ele
já se identificando com a humanidade, não colocando-se como pecador, mas cumprindo a lei. A gente já vê um Deus que encarnou-se, né? A Bíblia fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus tabernaculou entre nós. O que era anteriormente apenas no tabernáculo, aquele mover de Deus, aquela glória de Deus, agora é esse mover da glória de Deus que era no tabernáculo, depois do tabernáculo foi para o templo, e no templo era recebido os sacrifícios, como todos os irmãos já conhecem. Agora esse Deus, ele não está mais atuando no tabernáculo, mas ele mesmo tabernaculou entre nós, e ele está em nosso meio. E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Olha só que mover glorioso da grande graça de Deus, de Jesus, que se manifestou entre nós. O Deus Filho se manifestou entre nós. Então a gente já vê aqui no primeiro tópico esta graça maravilhosa que é de Jesus, que não teve pecado algum, né? E ele não tendo pecado algum, ele, para que se cumprisse a justiça, a lei, para que ninguém pudesse falar de Jesus, Jesus então cumpriu-se a lei, visto que o próprio João Batista, que era o batizador, né? João o Batista, que é o batizador, ele queria que fosse Jesus, que ele batizasse, né? Mas João disse, eu que careço ser batizado por ti. E Jesus disse, não, para que se cumpra a lei, para que se cumpra toda a justiça, é necessário que eu me batize, né? Então, o primeiro ponto está aí. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre a descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Agora eu quero comentar aqui também, nesta parte desse comentário do segundo subtópico, né, a voz do Pai, a voz de Deus. Então a gente já vê Deus Pai no céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho satisfação. A voz de Deus é a aprovação celestial, é a aprovação divina. A declaração do Deus Criador que vem do céu dizendo, eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, que também está em Lucas, capítulo 3, versículo 22, né? A voz de Deus não faz de Jesus, é importante isso aqui. A voz de Deus naquele momento, que Deus diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer, não faz de Jesus ser filho de Deus a partir daquele momento. Não, Jesus já é o Filho de Deus já bem antes da criação. Jesus é Deus, né? Mas quando Deus fala, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Deus está confirmando a identidade messiânica e divina de Jesus. É importante esse ponto aqui. Jesus não passa a ser filho de Deus a partir desse momento. Não, pelo contrário, Jesus, ele é aprovado por Deus quando Deus diz, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Então já vemos aí a ação do Deus Pai, que através da sua voz, ele confirma a manifestação do seu Filho, corporalmente falando, aqui na face da terra. E a gente agora vai ver aqui, como já comentamos, a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea, né? Não que era uma pomba, mas em forma corpórea de uma pomba, que é ali então Deus Pai no céu, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo, que desceu sobre Jesus. Eu quero também aqui deixar esse importante aqui comentário, que o Espírito Santo desceu após o batismo de Jesus. Veja só que a bênção de Deus, ela não vem antes da obediência. A bênção de Deus, ela vem
quando a gente obedece, é uma consequência. Esta bênção de Deus é uma consequência que vem da parte de Deus. Tá certo? Ok, então? Bom, a síntese desta lição, então, o primeiro ponto aqui é: a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na redenção. Então vejam aí a ação das três pessoas divinas no mesmo momento. Já é argumento indispensável e irrefutável para combater qualquer outro tipo de argumentação fora esta que nós acabamos de falar. Com isso, nós explicamos, então, um dos objetivos da lição, que é de explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus, que fica evidente diante deste argumento com sobra e referência de fatos. Tá certo? Ok, então? Vamos lá, então, para o segundo subtópico, segundo tópico da nossa lição, que é a distinção. A distinção e a unidade das pessoas divinas. Nesse segundo tópico, que é importante aqui, você pega com a pinça todo esse conteúdo e aí você pode explorar, como eu fiz também. E aí a gente deixa uma lição de escola bíblica bem dinâmica, objetiva e gostosa de ouvir, né? Bem gostosa de ouvir. Nesse segundo tópico, eu vou falar em um comentário sobre a unidade e distinção pessoal, que é o primeiro tópico, e vou falar também a pluralidade na unidade no Antigo Testamento, que é o segundo subtópico. Então, esses dois subtópicos aqui eu vou falar agora para os nossos irmãos, tá certo? Bom, primeiro, um Deus em três pessoas. Isso é importante. Um Deus em três pessoas. O que é a Santíssima Trindade e a definição bíblica para essa verdade? Anote aí, porque às vezes no trabalho, às vezes um parente, um amigo, né, num encontro de amigos aí, alguém pode querer assim, sutilmente perguntar, uns sim por ignorância que querem saber, mas outros já querem de forma capciosa, né? Já querem dar uma cutucadinha. E você, com todo o argumento bíblico, né, sem ofender, mas pregando a verdade, ensinando a verdade, você vai com certeza ter argumentação para combater qualquer tipo de outro pensamento, né? Embora a expressão trindade, alguém pode dizer assim, mas a trindade está na Bíblia? E eu vou dizer aqui, a trindade não se encontra na Bíblia. Não, a palavra trindade não se encontra na Bíblia. Mas o conceito de três pessoas com ações distintas, porém existem. Esse conceito das três pessoas, por exemplo, na Bíblia não tem a palavra onisciente, não tem a palavra onipotente e não tem a palavra onipresente. Mas existem o conceito, a ação, o modelo. Nós usamos esses termos na questão teológica, mas onisciente, que Deus conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções, Deus conhece todas as coisas. Onipresente, não tem a palavra onipresente na Bíblia, mas Deus está em todos os lugares. No Salmo 139 você vai ver o salmista dizendo, né, aonde o Senhor atua, onde o Senhor está. E onipotente é um único todo-poderoso, né? Único que não existe como medir forças com esse Deus que é todo-poderoso. Assim como também a palavra trindade, não tem na Bíblia, mas nós acabamos de ler no primeiro tópico a atuação das três pessoas divinas agindo de forma simultânea e de forma clara. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Olha só então, esse Deus que subsiste em três pessoas, na salvação do homem, se organizou em papéis diferentes
e distintos. Por quê? Porque essas três pessoas divinas, eles se organizaram para a salvação do homem. Primeiro, Deus, o Criador, ele planejou desde a eternidade a salvação do homem. Então Deus se manifestou nesse planejamento para a salvação do homem. Deus se manifestou na criação, Deus se manifestou na criação e Deus se manifestou no planejamento para a salvação do homem. Segundo, o Filho, Jesus tomou figura humana na pessoa de Jesus, né? A figura humana, Jesus veio numa figura humana, Jesus de Nazaré, se fez carne e habitou entre nós. Como eu disse no início, ele tabernaculou entre nós e executou o plano da salvação, morrendo na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Então Deus planejou a salvação, Jesus atuou como pessoa, morrendo na cruz do Calvário para executar o plano da salvação, e o Espírito Santo, ele atua na conversão através da pregação da palavra e a revelação no coração do pecador. Então veja só, são três elementos que atuam harmoniosamente: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguém já... os estados da água. A gente está aqui. Eu estou com uma garrafinha de água aqui, né? Estou aqui. A água tem três estados. É o estado sólido, líquido e gasoso, não é? Mas nós, que é o H2O, mas a gente conhece como água. Mas são três elementos que atuam em um só. Eu até tomei um pouquinho aqui para dar uma engraxada nas cordas vocais. E olha como ela é importante e fundamental para o nosso corpo. Assim também, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são indispensáveis. Trindade, que não se encontra na Bíblia, mas a ação, o conceito, a atuação, eles são visíveis, claros e com muitas e incontestáveis referências na Bíblia Sagrada. Ficamos então certo aqui? Depois vem a questão da Trindade explicada no Novo Testamento, que daí é o terceiro subtópico. Eu expliquei 2 subtópicos aqui sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas, que é o primeiro subtópico e o segundo. Agora, o terceiro subtópico, que fala a Trindade explicada no Novo Testamento. E eu anotei aqui várias referências aonde o apóstolo Paulo, ele vai dizer, também o apóstolo Pedro, ele vai dizer a respeito da Trindade. Bom, a primeira referência no Novo Testamento foi dita pelo próprio Jesus, aonde Jesus disse em Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, povo de Deus, professor, pastor, você que é membro da igreja, não precisa fazer um curso avançado de teologia, um básico em teologia, para entender essas grandes verdades. É importante você estudar a Bíblia, é importante você estar sempre munido de Bíblia, mas apenas textos bíblicos já são o suficiente para combaterem qualquer tipo de outro pensamento. A bênção apostólica, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Veja só a expressão de Paulo, o apóstolo, aos gentios. Então, é o cuidado da Trindade no Antigo Testamento, é o cuidado da Trindade no tempo de Jesus e o cuidado da Trindade após a subida de Jesus aos céus. E o apóstolo Paulo, que foi o missionário aos gentios, ele deixa então estas claras expressões. E na primeira carta de Pedro também está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus, a presciência de Deus em santificação do Espírito, olha só, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo.
graça e paz vos sejam multiplicadas. Então vemos aqui as três pessoas, Deus Pai, Espírito e o sangue de Jesus. Então é a Trindade, muito clara no Novo Testamento. Né? E depois também a gente vê isso em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, o Espírito com letra maiúscula, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, está aqui, que é Jesus, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então tá aí. Então encerramos o segundo tópico e esse terceiro subtópico com estas importantes informações para você, tá bom? É uma aula objetiva, rápida e gostosa de ouvir. A síntese do segundo tópico é a unidade das pessoas divinas, que não são três deuses. É bom isso, que essa expressão três deuses dá a ideia de nós sermos idólatras, mas não, nós somos monoteístas, adoramos um só Deus, mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Fica claro aqui então o objetivo da lição, que é deixar claro a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. Então ficou muito claro esta unidade das três pessoas, porém distintas com papéis diferentes, atuando harmoniosamente. Não dá para deixar, batido. O terceiro tópico da nossa lição, que é a revelação, aliás, a relevância da Trindade para a fé cristã. Esse é o terceiro tópico da nossa lição e já vamos caminhando para o fim. Terceiro tópico, aonde fala aqui o desenvolvimento doutrinário da Trindade. E com esse argumento aqui nós já vamos esse desenvolvimento doutrinário da Trindade e implicações doutrinárias, nós vamos aqui, neste argumento, nós já vamos deixar mastigado para você. Olha só que fé objetiva, clara, sadia, sem complicações, sem complexidade. É um mistério, a Trindade é um mistério, mas revelado para os que têm a sensibilidade do Espírito para entender, não é verdade? Então vamos lá, o desenvolvimento doutrinário da Trindade. Essa doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é confirmada por homens altamente tementes a Deus e comprometidos com a veracidade das Escrituras. Então não é de agora. O que nós estamos falando aqui é uma ideia que já é protegida, é uma ideia que já é blindada, é uma ideia teológica com base bíblica, não do ideal humano, mas é um projeto, é uma doutrina que foi já comprovada, confirmada por vários homens de Deus que reuniram-se aqui no contexto do subtópico. Vocês vão ver aqui que fala dos concílios. O primeiro concílio que teve foi o concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. O que foi o concílio de Nicéia? Alguém pode dizer assim, o que é concílio? O que é esse negócio de concílio? Concílio de Nicéia, ele foi realizado em 325 depois de Cristo e foi um dos eventos mais importantes da história do cristianismo. Ele marcou a primeira vez em que bispos de todo o mundo cristão se reuniram para estabelecer uma doutrina unificada. Qual foi o objetivo desse concílio? O objetivo desta reunião com inúmeros bispos de várias partes do mundo. O objetivo desta reunião foi de combater o arianismo e outras ideias que combatiam a Trindade, combatiam que Jesus era apenas um ser criado, que Jesus não era Deus. E esta reunião
depois de explorações teológicas, chegaram ao denominador com base na Bíblia, nunca com base em ideia humana, né? Nunca com base ideia humana, e essa ideia do arianismo, né, a tese de Ário, defendia que Jesus Cristo não era eterno como Deus Pai, mas sim uma criatura superior criada por Deus, né? Ou seja, Jesus não era e não seria totalmente Deus. Era a ideia que queria combater a Trindade. E essa decisão de vários bispos, então, chegaram a uma conclusão. E a maioria dos bispos, quando fala de bispos, falam de homens que temiam a Deus e temiam a Deus. E eles afirmaram que Jesus é consubstancial ao Pai, significando que ele possui a mesma essência divina. Então, não é de agora que algumas pessoas vêm aí, às vezes, combatendo a Trindade, combatendo esse tão claro, evidente argumento bíblico destas três pessoas divinas. Depois, você também vai observar aqui que houve, anos após esse primeiro concílio de 325 depois de Cristo, houve um outro concílio, que é o Concílio de Constantinopla I, realizado em 381 e é considerado o segundo concílio ecumênico da história do cristianismo. E foi o divisor de águas para a definição de hoje nós conhecemos como a doutrina da Santíssima Trindade, o ponto principal para entender a sua importância. Após o concílio de Nicéia, que foi em 325 depois de Cristo, que foi a maior contribuição para resolver a questão da divindade de Jesus, também ocorreu esse de Constantinopla para desenvolver e para confirmar a divindade do Espírito Santo, que na época havia um grupo que combatia o Espírito Santo, afirmando que o Espírito Santo não era era uma criatura ou uma força, e não era Deus. Porém, esse segundo concílio, com homens de Deus, tementes a Deus, homens que zelavam e preservavam o valor evidente da interpretação bíblica, eles chegaram ao consenso definidor que o Espírito Santo também é Senhor e doador da vida, e que procede do Pai e que deve ser adorado e glorificado junto com o Pai e junto com o Filho. É aí a implicação doutrinária, então, para quem da Trindade, a importância doutrinária, a negação da Trindade resulta em heresias. O triteísmo, crença entre os três deuses, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. E o unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a verdade de ambos. Então, vamos... aqui eu gostaria de terminar lendo uma referência bíblica que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, para você entender como que é o agir de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, que está escrito assim. É importante a gente entender esta verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e eu vou aqui atrás da referência, que é muito importante, que é isso que eu quero, né? Que Deus deu o seu Espírito apenas para aqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 5, versículo 32, está escrito assim: E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Tá aí, fechamos então esta lição, a primeira do ano, com esta argumentação. O Espírito Santo de Deus só é dado para aqueles que obedecem a Deus. Ah, pastor, mas fulano é usado pelo Espírito Santo e a vida dele não é tão de obediência assim.
O fato de Deus usar, isso não significa, porque Deus pode usar qualquer pessoa, até pessoas que não são tementes a Deus, para falar conosco. Deus pode usar, mas o fato de Deus usar, isso não tem a questão do significado, porque ela obedece. Então nós concluímos esta lição fazendo a leitura da conclusão. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. E ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade, crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada com um fundamento inegociável da fé cristã. E eu quero terminar deixando esta palavra para você que nos acompanha, que este ano de 2026, o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance de forma gloriosa, de forma veemente, de forma poderosa, o seu coração, a sua vida espiritual, que os gigantes que estão ao redor de nós dependem da nossa saúde espiritual para serem derrubados. E certamente a sua família, os seus negócios, seus projetos, sonhos serão muito bem calibrados conforme a sua fé no Deus poderoso. Que Deus abençoe você, muito obrigado, e eu deixo a minha palavra de gratidão. Muito obrigado, Deus abençoe.